pessoal, eu sou a Mari e hoje na Admirável Resenha eu vim falar de O Rei Demônio. Ele é um livro escrito pela autora Cinda Williams Chima e ele é da série Os Sete Reinos e esse é o primeiro volume. O segundo e o terceiro volume já foram lançados, mas o quarto volume era para ser lançado agora em novembro, mas eu não tive notícias dele ainda, nem uma data específica. Em O Rei Demônio, nós não temos uma data específica de quando se passa a história. Nós apenas sabemos que ele se passa entre a Era Feudal e a Era do Mercantismo, porque há uma transição entre um e outro ali que nós acabamos percebendo as características de que tem o comércio, mas também tem o reino e tem o feudalismo ali acontecendo. O personagem principal do livro, Han Alistair, ele é um menino de 17 anos, ele é um menino de rua, que é ex-dono da rua e ex-líder da gangue dos trapilhos. Eu não vou dizer por que ele é ex, porque nem ele quer que as pessoas saibam. Mas, no começo do livro, ele e o melhor amigo dele estão atrás de uma fonte de alimento e uma fonte de renda para abastecer as famílias deles. E no meio do caminho ele acaba confrontando o filho do Grão-Mago, que é um mago mais poderoso do reino de Fels. Nesse confronto com o filho do Grão-Mago, que é o Micah Bayer, o Han ameaça o Micah a expor que ele está em terras proibidas. Então, como forma de chantagem, o Han faz com que o Micah entregue a ele um amuleto que ele está portando naquele momento. Aquele amuleto, ele é a fonte canalizadora da magia dos magos. Aquelas peças eram peças raras e valiam algum dinheiro no mercado negro. Então, paralelamente à história do Han, nós temos a princesa Raissa Ana Mariana, que ela está voltando a frequentar a realeza e os eventos sociais da corte, e ela então tem que lidar com os próprios dilemas dela. Entre organizar o rito de passagem para a maioridade dela e procurar um possível pretendente para matrimônio, a princesa Raissa descobre que o seu reino não é tão fiel e honesto à rainha Mariana tanto quanto ela pensa. Então ela vai descobrir aí uma possível corrupção dentro do próprio reino, que isso é algo que vai contra os princípios dela, porque na cabeça dela é tudo lindo, maravilhoso e todo mundo é fiel e todo mundo, sabe? Tipo, ela acredita fielmente que o reino dela está bem. Que se ela tá bem, por que o reino dela não vai estar bem? Ela não tem a consciência de que o reino dela tá passando por dificuldades. E que fora do reino dela, os reinos vizinhos estão em guerras civis e que isso está afetando diretamente o próprio reino. Vai chegar um momento em que a história da princesa Raissa e a história do Han vão se encontrar. E um não sabe da verdadeira identidade do outro. E apesar de da história dos dois se cruzarem, as histórias dos dois continuam. E tu acaba achando que a partir daí a história vai acontecer junta, mas não vai. Então tu vai ter duas narrativas separadas do que está acontecendo em cada lado. O Rei Demônio, ele é um clássico livro de fantasia com todos os elementos que compõem ela. Então tem mago, tem reino, tem confronto político, tem traição, tem um reino subjugado, tem alguém querendo se sair melhor do que outro. Então tem todos esses elementos que deixam a história mais rica e mais concreta. O que a gente precisa saber na história é que há uma rixa entre os clãs, os magos e a realeza. Os clãs, eles são portadores de magia também, só que eles só são capazes de manipular a magia da natureza. Já os magos, eles nascem com a magia, eles manipulam da forma que bem entendem. E a realeza, ela é o status social de maior poder, mas sem ter a magia. Então tem sempre um querendo dominar o outro e querendo enfrentar o outro. Para que haja um acordo e uma convivência de paz entre eles, a rainha tem uma ligação de sangue com os magos, onde os magos são subjugados à rainha. E os magos, eles são conectados diretamente com o clã, já que o clã, ele fornece os amuletos mágicos que redirecionam e canalizam o poder dos magos. Então, há uma rixa entre os três, sendo que os três são obrigados a conviver juntos. Esse é o foco principal da rixa política. Então, há uma desconfiança da parte dos magos e dos clãs, já que um tá sempre querendo dominar o outro e ser independente do outro. E com a rainha e a realeza, há uma confiança cega, já que eles têm essa ligação de sangue e um não pode prejudicar o outro. Só que não é bem assim que acontece, né? Senão não teríamos história. Pontos positivos e negativos que eu achei da história. Os negativos é que como há sempre um rito de passagem para cada fase de crescimento do ser humano,
da infância para adolescente, adolescente para maioridade, eles fazem rito de passagem para oficializar a mudança. E nessa mudança eles podem optar por ter novos codinomes. Então, apesar do nome original dele ser Han, ele também é conhecido como Caçador Solitário, ele é conhecido como Algema, ele é conhecido como Caçador Sabiá, então tem vários nomes que se referem a ele. Então a pessoa tem que ficar ligada porque tem ele, mas também o melhor amigo dele, tem a outra menina que ele conhece também, então que ele se refere a vários nomes, então tu tem que prestar atenção nisso porque pra não se sentir perdido. Outro ponto negativo que eu achei da história também é que chegou no final, ou em alguns momentos da narrativa, foi que o Han acaba por sofrer acidente, ou ele acaba desmaiando, e coisas que acontecem com ele. E aí ela descreve da seguinte maneira: ele desmaiou, acordou, viu que estava em outro lugar, se passaram 5 dias e não sabia onde estava. Então, tu tá indo num ritmo de narrativa, tu tem 5 dias de passagem de tempo numa frase ou num parágrafo, e aí já, sabe, tem um longo tempo de passagem num único parágrafo. Ele não descreve bem como. Ele não te dá a sensação de que o tempo passou. Ele te faz achar que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Te dá aquela fluidez de narrativa. Ok. Positivos. O ponto positivo da história é que, apesar dessas partezinhas em que ela descreve muito rápido as passagens de tempo, é bem raro ela fazer isso. Mas no restante do livro, quando ela tem que narrar um capítulo, ela para e ela narra. Dá pra perceber que ela não tem pressa em contar a história. Se aquilo vai acontecer, vai acontecer. Calma, cada coisa no seu tempo. Então isso é muito bom porque não te afoba em querer saber. Ele não dá aquela adrenalina pra ti, mas te deixa muito curioso com o que vai acontecer, porque tu tá percebendo fatos que estão te ligando e que tu tá começando a pegar o que vai acontecer na história, onde vai se conectar, pra onde vai levar. E isso é ótimo, isso é como deve ser feita uma história de fantasia. Porque a história de fantasia ela precisa de uma explicação e ela é bem explicada. Outro ponto positivo é que pra quem gosta de Trono de Vidro, né, e da série, é que a narrativa da série tem o mesmo estilo de Trono de Vidro. Elas não são parecidas, elas não são iguais, mas uma lembra a outra. Eu gosto muito do livro, então eu gostei muito da narrativa também de O Rei Demônio. O que eu gostei muito também é que a autora teve essa sacada de fazer a ligação de sangue com a rainha e os magos. Que essa ligação da rainha com o grão-mago faz com que os magos sejam obrigados a agirem pelo bem da rainha. Então não há uma forma de transpassar essa ligação, nem agirem contra ela, mesmo que isso custe a própria vida dele. E outra coisa que eu gostei muito é que, como eu falei anteriormente, que as histórias dos protagonistas elas se cruzam, mas elas continuam independentes, a gente percebe que no final do livro elas continuam caminhando paralelo, mas que futuramente vai haver um outro cruzamento. Então o final do livro, ele te deixa assim, nossa, quero o próximo já, porque eu quero ver quando que eles vão se encontrar de novo. Eu tô fazendo magia. Então foi isso que me deixou mais instigada pra continuar a série. Então, pra finalizar, eu dou 5 estrelas pro livro, porque eu adorei muito. Eu até eu já tenho o segundo livro e já vou continuar ele. E já tô indo atrás da editora pra querer saber quando que vai ser lançado o último livro, pra já poder comprar e já ter toda a série completa, porque eu quero. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem no joinha se vocês curtiram. Se inscrevam no nosso canal para receber os próximos vídeos. Na descrição do vídeo tem o link das nossas redes sociais. E comentem aqui embaixo também. Conversem comigo se vocês já leram, se vocês têm interesse de ler, ou o que vocês acharam do livro, para eu saber a opinião de vocês. Até mais!